Capítulo 2. Das medidas protetivas de urgência. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas. 1. Conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência. 2. Determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para o ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juízo competente. 3. Comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis. 4. Determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor. Artigo 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Parágrafo 1º. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. Parágrafo 2º. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Parágrafo 3º. Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. Artigo 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou de instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Artigo 21. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. Parágrafo único. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. Seção 2. Das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Artigo 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. 1. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. 2. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. 3. Proibição de determinadas condutas, entre as quais a. Aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. b. Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. c. Frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. 4. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvido a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. 5. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 6. Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. E 7. Acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. Parágrafo 1º. As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. Parágrafo 2º. Na hipótese de aplicação do inciso 1, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no caput incisos do artigo 6º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas, ficando superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso. Parágrafo 3º. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial. Parágrafo 4º. Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber,
o disposto no caput nos parágrafos 5 e 6 do artigo 461 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil. Seção 3. Das medidas protetivas de urgência à ofendida. Artigo 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas: 1. Encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. 2. Determinar a recondução da ofendida e de seus dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor. 3. Determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. 4. Determinar a separação de corpos. 5. Determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, ou a transferência deles para essa instituição, independentemente da existência de vaga. Artigo 24. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar, liminarmente, as seguintes medidas, entre outras: 1. Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida. 2. Proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial. 3. Suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor. 4. Prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos nos incisos 2 e 3 deste artigo,